E aí pessoal, beleza? Aqui é o professor Gleison e agora a gente vai para uma aula aí pessoal aí do Joaquim, né? Pessoal do segundo ano. A gente vai ter uma aula aí sobre expansão do nosso território do Brasil. A gente vai ter então aí uma aula de nivelamento, né, do Se Liga relativo à expansão territorial do Brasil. Como é que isso se deu no país, né? Como é que foi isso? Quais as implicações disso na formação do território nacional, na formação daquilo que nós chamaríamos daí de Brasil, tá? Então a gente vai fazer uma retrospectiva aí, tá bom? Dessa caminhada histórica. Como é que se deu, como é que se fez esse país, certo? E ao final teremos aí uma atividade para nós pensarmos, beleza? Então vamos lá, vamos pensar como é que foi isso, tá bom? Então vamos lá, para falar do Brasil, desse país, né, da formação do país, a gente vai para o slide aí, o povoamento do Brasil, tá? A conquista do território. Então o povoamento do Brasil, ele concretizou-se ele concentrou-se por muito tempo apenas na zona litorânea. Quer dizer, os portugueses chegaram aqui, fizeram as primeiras vilas, primeiras feitorias, né, como Cananéia, né, como a região de Santos, né, em São Paulo, que de certa forma é bem perto aqui do Paraná, da região do Paraná, né, próximo a Paranaguá, Guaraçaba, não é? Então se formam então essas primeiras ocupações na região litorânea, no Nordeste, de forma mais notável, sempre próximo ao mar, né? Isso facilitava as condições para os portugueses. Poucos se atreviam a penetrar na mata densa em direção ao interior do território. Como escreveu Frei Vicente de Salvador, né? A maioria dos colonizadores permaneceu no litoral arranhando as costas, né, a costa como caranguejos, certo? Então o português era um caranguejo, porque ficava só na região do litoral. Então como se dá essa conquista, né, dessa região do Brasil, né, da conquista do território brasileiro? Então serão as expedições militares, nós teremos as bandeiras, temos aí os padres jesuítas e a figura dos criadores de gado. Bom, aí temos o slide de expansão militar, né, a chamada expansão oficial, as entradas, né? Então você tinha um elemento importante para nós pensarmos, que era o Tratado de Tordesilhas, né? A região que hoje compreende o Brasil tinha uma divisão, certo? Que ia da atual ilha de Marajó, a saída do rio Amazonas, e ia até a região de Cananéia, certo? Esse tratado, essa linha, inclusive passa aqui pela região de Guaratuba, né? Então essa linha é ela que estabelecia a divisão, tá, entre o mundo de colonização portuguesa e o mundo de colonização espanhola. Então, o trabalho de povoação e ocupação do território realizado por essas expedições militares é conhecido como as expansões oficiais. É a expansão oficial ou entrada, tá bom? Então você vai ter aí, né, os franceses no Brasil. E então aqui no Brasil você vai ter a França Antártica, né, em 1555, os franceses, comandados por Nicolas Villegagnon, invadiram o Rio de Janeiro e fundaram o povoamento chamado França Antártica. Foram expulsos em 1557 pelas tropas comandadas por Estácio de Sá. Então você também vai ter aí a chamada França Equinocial, onde construíram o Forte de São Luís, que deu origem à capital do Maranhão. Foram expulsos em 1615 por tropas comandadas por Jerônimo de Albuquerque e Alexandre Moura. Por um lado você tinha as chamadas entradas oficiais, as expedições oficiais, né, que eram de cunho militar. Por outro você tinha as expedições particulares. Então você vai ter aí as bandeiras. Então você também está nesse processo de implementação da mão escrava no Brasil. No primeiro momento foi com os indígenas, tá bem?
depois foi substituído pela mão escrava, que era muito mais vantajosa para os traficantes do Atlântico, tá bom? As bandeiras de apresamento foram responsáveis pela escravidão e morte de milhares de índios brasileiros. Os bandeirantes, com extrema violência, agiam como se estivessem numa caçada de animais. Então aí se destaca Manuel Preto e Raposo Tavares, né, nessa ferocidade contra os indígenas, que inclusive são nomes de rodovias, tá bom? Aí temos o sertanismo de contrato. O que é o sertanismo? Por diversas vezes a classe dominante colonial, senhores de engenho, grandes pecuaristas, autoridades do governo, contratou o serviço dos bandeirantes para destruir tribos indígenas e quilombos, na falta de força da força policial da colônia, né, da força policial de Portugal, certo? Nós temos um mapa aí, né, com as principais bandeiras aí, facilmente a gente encontra aí, né, tem Raposo Tavares, Manuel Preto, que foram aí os principais, Jorge Velho, tá bom? Temos aí uma série de entradas que inclusive chegaram, veja vocês, né, até o de Raposo Tavares, por exemplo, chegou a Foz do Amazonas, tá bom? Aí você vai ter a questão dos jesuítas, né? Fundação dos aldeamentos. Os jesuítas tinham um plano de divulgar a religião católica no Brasil, consideravam-se soldados da religião, com a missão de conquistar índios e colonos, convertendo-os ao catolicismo. Então, os indígenas aí foram cristianizados. Isso era uma forma de ocupação de espaço por meio de Portugal, né? Portugal percebia que, uma vez que ela colocava os jesuítas para catequizar os índios, fazê-los com que eles trabalhassem para os padres, isso possibilitava também a conquista da região, né? Então, a partir do século XVII, os jesuítas avançaram pelo sertão e fundaram aldeamentos chamados de missões ou reduções, né? Era o local no qual também, inclusive, os índios se protegiam contra os bandeirantes, olha só. Então, nesse mapa aí a gente vê aí, né, sobre relativas às missões aqui no sul, principalmente, né? Região de São Miguel, São Lourenço, São Borja. Essas regiões são chamadas regiões das missões, região do Iguaçu, e se estendia do Paraguai até a região do Uruguai. Nesse outro mapa aqui nós temos as missões na Amazônia. Então você vai ter desde a foz do Rio Amazonas, por exemplo, ali a gente vê Urubuquara, e vai até São Paulo, né, o aldeamento de São Paulo, que já chegava às margens, né, já margeava o território Inca. Então é óbvio aí, né, que você vai ter interesses religiosos e econômicos com relação às missões, tá? O interesse dos jesuítas era, além de catequizar, era a exploração do trabalho indígena. Então os indígenas aprendiam com os jesuítas a cultura europeia. Além disso, os indígenas trabalhavam na extração de riquezas naturais, conhecidas como drogas do sertão, que era o guaraná, o cravo, a pimenta, a castanha, a baunilha, plantas aromáticas e medicinais. Com isso, os jesuítas tinham grandes lucros. Então, uma reação aos jesuítas foi a revolta de Beckman, em 1684. Você também teve depois o próprio Marquês de Pombal, né, que de certa forma expulsou os jesuítas do Brasil, né, e fazendo com que os índios ficassem desguarnecidos. Então, no estado do Maranhão, lá ao norte, enfrentava a crise com suas empresas açucareiras, e não tinham condições de pagar os altos preços dos escravos africanos. Para resolver o problema de mão de obra, tropas invadiam os aldeamentos jesuítas para capturar os indígenas. Para resolver o problema, o governo português, em 1682, criou a Companhia Geral de Comércio do Estado do Maranhão. Esta empresa iria introduzir na região 500 escravos negros por ano, durante 20 anos. Mas isso não ocorreu e a companhia faliu. Um grupo de senhores de engenho, liderados por Manuel Beckman, daí vem o nome, organizou um movimento para acabar com a companhia de comércio e com a influência dos jesuítas. Ele queria escravizar os índios também. Olha só que legal. Então, em 1684, estoura a revolta, né, de Beckman. Eles acabam ali
destruindo armazéns dos jesuítas, né? A escola dos jesuítas é invadida e os rebeldes colocam o Thomas Beckman, junto com o irmão dele, o Manuel, como líderes, né? Do Maranhão, e expor a situação ao rei de Portugal. Este, ao saber dos acontecimentos, não aceitou a atitude dos revoltosos. Estamos a questão da pecuária, né, pro povoamento do Nordeste e do Sul do Brasil, chamado sertão, né? Então, ao contrário das atividades mercantis da colônia, não havia um interesse no sistema colonial mercantil que era comum no Brasil colonial de então, né? Então, a atividade do gado foi justamente de empurrar essa civilização colonial para o sertão. A palavra sertão significa lugar distante, né? Então, áreas que eram inadequadas para a agricultura foram sendo exploradas pela questão da pecuária. Então, tanto quanto você tinha gado, tanto mais você ocupava áreas vastas, né? Agora a gente vê nesse mapa aqui em laranja, né? Aqui, ó, desde o Nordeste, passando ali pela região do Ceará, ó, descendo aqui, né? E aqui a gente tem que lembrar que tinha uma linha imaginária, né? Que era o Tratado de Tordesilhas. Então, olha o quanto se avançou sobre o tratado que separava entre Portugal e Espanha. Aqui os principais tratados, né? O Tratado de Utrecht teve 2 sessões, né? 1613 e 1615. O Tratado de Madrid, 1650. O Tratado de São Ildefonso, 1767. E o Tratado de Badajoz, de 1801. Só espero que vocês tenham gostado aí da aula aí, beleza? Eu vou deixar agora aí uma atividade para vocês pensarem, né? Relativa a toda essa apresentação que eu tentei elaborar aí junto com vocês, beleza? Então a questão é a seguinte, vamos lá?